Saturday Night, novo filme do Jason Reitman sobre a noite de estreia do Saturday Night, na época que ninguém sabia que ia ser o sucesso que é, e eu não entendi porque esse filme está sendo lançado esse ano e não seguraram para o próximo, porque no próximo ano faz 50 anos dessa noite de estreia, da estreia do Saturday Night, que revolucionou a TV americana, pelo menos, de comédia, né, a ideia de sketches mesmo, que se tornou muito popular, que foi muito replicado em outros países posteriormente, mas na época era algo fora da curva, digamos assim. E consegui assistir esse filme na Mostra de São Paulo, acredito que deva chegar para todo o público em circuito no ano que vem, em 2025, então se vocês estiverem assistindo ao filme em 2025, já vai ser o ano que completa 50 anos de Saturday Night. Acho que é um filme que pode funcionar de forma diferente a partir da relação que você tem com o programa ou não. Talvez seja um filme que funcione muito bem para o público americano, né? Funcione melhor para o público americano. E aqui o que me chama mais atenção inicialmente, né? Nas minhas críticas vocês percebem que muitas vezes eu nem toco muito no elenco, quando eu acho que não é tão relevante para o todo ou para a ideia que eu estou querendo discutir. Mas aqui o que chama mais atenção inicialmente é justamente o elenco. O trabalho do Jason Reitman e primeiro do casting, né, de escolher tanta gente, porque são muitos atores, muitos personagens vivendo pessoas reais, algumas pessoas que ficaram muito famosas. E o trabalho aqui de todos é muito boa. É muito bom esse trabalho para não simplesmente parecer uma cópia da pessoa real, mas conseguir tirar um pouco daquilo que a gente conheceu da pessoa real posteriormente, né? Porque aqui são todos meio que no começo de carreira, e criar toda uma dinâmica de parecer mesmo essas pessoas mais com um charme especial dentro da lógica desse filme. Então o elenco aqui é realmente muito bom e a escolha de casting é realmente muito acertada, é impressionante mesmo. O filme em si eu acho ele um filme divertido, assim. O Jason Reitman ele sai um pouco da zona de conforto dele para fazer esse filme, porque o Jason Reitman é um diretor meio quadrado em algum sentido. Eu gosto de alguns filmes dele, mas ele tem filmes muito parecidos, que se diferenciam bastante desse daqui, que ele vai buscar uma agitação de bastidores, vai buscar uma câmera que se mexe o tempo inteiro, tem então um logo que adentra, e isso era algo... Algumas das escolhas aqui são até bastante óbvias, mas isso não quer dizer que muitas delas não funcionem. Quando fui assistir esse filme, eu já esperava que ia ter um momento, pelo menos específico, de um grande plano, sequência, que passasse por todo aqueles bastidores, por todo aquele lugar da NBC, que fosse passando por diversas salas e mudando de personagens para personagens. Aquela ideia meio Birdman, digamos assim, da vida. E isso tá aqui já logo no começo do filme, mas não quer dizer que não funcione, né? Ele consegue criar todo esse dinamismo, porque de certa forma a gente vai ter um protagonista no filme, mas não é um filme sobre exatamente o desenvolvimento desses personagens. Não é um filme sobre conhecer realmente a maioria dessas pessoas, muito pelo contrário. Os personagens eles até vão ter alguns conflitos em determinados momentos, mas é muito mais um filme sobre a ação, um filme sobre o acontecer, um filme sobre toda essa ideia de bastidores de um programa que eles nem sabiam se ia pro ar há 2 minutos, há segundos, eles não sabiam se aquele programa ia mesmo pro ar ou não. Então ele consegue criar uma relação espacial muito boa desse lugar, né, dessas muitas salas, dessas muitas portas, desses muitos cenários, e ir passando por todos esses personagens o tempo inteiro e trabalhar uma dinâmica do tempo muito boa também, porque é um filme que vai se passar quase que minuto a minuto, de certa forma, em relação ao nosso tempo real, né? Então o filme vai começar 90 minutos, né, 1h30 antes dessa noite de estreia, antes desse programa começar a ir ao ar, e a gente vai ver mais ou menos ali até o primeiro, se eu não me engano, número, né? A primeira sketch do programa. E o filme em si vai ter isso, né? Vai ter 1h40, menos de 1h40 se a gente tirar os créditos, que é basicamente o mesmo tempo que o filme vai se passar. Então o Jason Reitman, claro, em muitos momentos ele recorre a escolhas que soam muito óbvias, que pra mim não funcionam tão bem, principalmente quando ele vai pontuar muito o lance de que esse programa virou um sucesso, mas na época ninguém acreditava. Então vão ter 1 milhão de diálogos aqui no filme, que no começo é legal, no começo dá uma graça, né? A ideia de que a gente já sabe que aquele programa virou alguma coisa, que a gente sabe que aquele programa virou
tudo isso para a televisão norte-americana e mundial, de certa forma, mas os personagens na época não sabiam, na época eles desconfiavam. Então vai ter muito esse lance do personagem que é contra o programa, falando isso daqui uma semana não vai existir, todos vocês vão estar na rua. Vai ter muitos e muitos e muitos diálogos só pra gente dar uma risada e falar, haha, eu sei o que virou, e essa pessoa que a gente não gosta do filme, né? Então vai ter uma que é uma espécie de censora ali, que vai tentar cortar todas as piadas que fala isso e a gente dá risada da cara dela de alguma forma. Mas o filme ele vai continuar pontuando isso muitas e muitas vezes. Eu acho que em certo momento começa a ficar meio desgastante, meio sem graça. Mas de forma geral, acho que o Jason Reitman ele se sai bem ao criar essa ideia de um filme de bastidores, que não é algo tão fácil de se fazer também. Aqui acho que o resultado não é incrível, coisa do tipo, mas assim, é muito divertido o filme mesmo, como ele consegue abordar cada uma dessas personalidades, como ele consegue, seja por movimentos de câmera ou pela montagem, encontrar esses personagens pelo espaço o tempo inteiro e não exatamente desenvolvê-los, mas tirar uma graça de cada um dos momentos aqui. Então é um filme que parece que ele tá ansiando, tem essa ânsia por vai chegar o momento e a gente fica desesperado porque parece que tá tudo dando errado, tá tudo muito longe de ficar pronto e aquele programa tem que sair. Então toda essa relação mesmo sensorial com o público, de quase um desespero por aquilo, junto com aí sim o protagonista vai funcionar como esse olho do público, como esse personagem que só ele sabe tudo que tá acontecendo e tá tentando resolver ao mesmo tempo. Eu acho que funciona muito bem. Acho um filme bom, Saturday Night, assim, claro, comentem aqui embaixo qual é a relação de vocês com o programa e como isso impacta, ou a relação de vocês com esses atores especificamente e como isso impacta vocês, mas acho que de forma geral é um bom filme do Jason Reitman, não é o melhor dele, não é o pior dele, mas é um Jason Reitman que tenta pelo menos um pouco fora da zona de conforto dele, e em muitos momentos ele vai, parece que, emular outros cineastas, né? Emular, por exemplo, os irmãos Safdie da vida, e não é tão bem sucedido nisso, porque não é muito a pegada dele realmente de fazer cinema, então em alguns momentos parece que ele está se forçando a algumas coisas, mas de forma geral acho que até nesse sentido ele consegue extrair bem essa dinâmica toda, que é um filme mesmo de dinâmica, é um filme de câmera, um filme de espaço, um filme de tempo acima de tudo e não tanto de construção de personagem. A construção dramática ela se dá muito mais por conta do tempo e do espaço e do que a gente sabe qual que é o prazo final para aquilo ficar pronto. Gostei do filme, por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, por hoje é isso aí, corta.